as aulas de anatomia eram, na realidade, um verdadeiro acontecimento social. A extraordinária didática do professor Lison decorria fundamentalmente da sua grande capacidade de ator. Ele, na realidade, interpretava todos os síndromes clínicos, à medida que ensinava neuroanatomia. É um grande didata, quer dizer, ele subia na mesa e ficava na posição de jacaré para mostrar os somitos. Quer dizer, para explicar como é que é. Ele ficava como se fosse um jacaré, certo? Era uma coisa fantástica. Era um artista, ele dominava todos os tempos, a voz, a entonação, a movimentação, brilhante nas exposições, ele era de uma clareza fantástica, porque inclusive os livros dele são extremamente claros, lógicos. Ele foi o fundador da histoquímica, com o livro Histochimia Animal. Este livro, depois eu percebi aqui pelas conversas dele, quando ele escreveu o livro, ele devia ter 20 e poucos anos. O meu pai é uma pessoa extremamente inteligente, não é porque eu sou filho dele. É uma pessoa, a inteligência era no sentido de que era capaz de se aprofundar num determinado assunto e passar para outro com a maior facilidade, completamente diferente. Ele começou a carreira como fazendo anatomia comparada, depois histologia, mas passou até também estatística, passou a entender também de anatomia e sempre tinha uma curiosidade quase que infinita. Então é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente culta, tinha passado em primeiro lugar no concurso de conservatório de Bruxelas. Era um pianista, exímio pianista, com 16 ou 17 anos. Então é uma pessoa que é até meio difícil de seguir o raciocínio, que era muito rápido. Então ser filho não é cômodo, por isso que eu jamais faria uma carreira no serviço dele. Mas sem dúvida nenhuma, eu tinha muito orgulho dele. Eu acho que foi um privilégio tê-lo como pai. Lucien Lison nasceu na Bélgica em 1908. Cursou medicina na Universidade Livre de Bruxelas, graduando-se em 1931. Optando por uma carreira na pesquisa biológica experimental, Lison trabalhou em histologia, desenvolvendo um grande número de novas técnicas para a identificação e marcação de substâncias específicas presentes em tecidos biológicos. Em 1936, Lison define precisamente os critérios cientificamente aceitáveis para o desenvolvimento de evidências morfológicas em processos citoquímicos. O que ele conseguiu, se você pegar o Histochimia Animal e ler as primeiras páginas, são brilhantes. De como, entende, fazendo uma análise a um nível da célula, por exemplo, de um determinado composto que existe numa certa quantidade, que é possível você quantitar usando histofotometria, que ele dominava bem, etc., levar aquilo numa outra escala. Quer dizer, você podia fazer uma observação química com uma precisão que nenhum método podia fazer, nenhum método bioquímico podia medir o DNA que estava em um núcleo. Não existia isso. Então ele destaca, usando exemplos deste tipo e outros, com um brilhantismo incrível na página inicial, como a histoquímica era importante. Aquelas páginas eu acho que o consagraram. E a segunda edição foi publicada depois que ele chegou ao Brasil. Ele procurou dar um caráter objetivo à histologia. O professor Lison achava que o olho humano era um excelente fotômetro, mas ele procurou criar um instrumento
que não tivesse a subjetividade do olho humano. Para isso, então, ele começou a criar os citofotômetros e feitos tudo aqui em Ribeirão Preto. No meu entender, uma das figuras mais relevantes, né, que participaram aqui da fundação de Ribeirão Preto. Em 1953, a convite do professor Zeferino Vaz, fundador e então diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, chega o primeiro professor estrangeiro contratado para a recém-criada Faculdade de Medicina. O Zeferino, que criou isso, que inventou a faculdade, trouxe gente muito boa, ele selecionou gente boa. Ele foi ou mandou alguém perguntar para o Lison quem que ele indicava. Ele disse, vou eu. É a história que me contavam, e o Lison veio para cá e era um grande nome internacional. Seguramente foi importante. Vindo da Bélgica, o professor Lucien Lison assume o departamento de histologia e embriologia. Meu pai já tinha um compromisso com a universidade na Bélgica, com outra universidade na Bélgica, de Gand, e até tinha se preparado fazendo um curso de Flamengo, um curso aprofundado de Flamengo. E hesitou muito, mas resolveu tentar a experiência aqui para permanecer pelo menos 2 anos. Gostou, era pioneiro, criou um departamento, encontrou um pessoal de apoio que correspondeu a todas as expectativas, criou uma escola. Do qual eu fui aluno, aluno de graduação e, posteriormente, também aluno de pós-graduação no sistema que se fazia antigamente de doutorado. Eu, acima de tudo, estava diante de um professor entusiasmado e entusiasmante e, consequentemente, que transmitia com muita eficiência esse seu entusiasmo e que contagiava a todos. A aula era extremamente contagiante, quer dizer, na realidade as pessoas era um acontecimento, né? Todo mundo esperava esse acontecimento. Quando eu vi as lâminas que se usavam para o curso médico de histologia, falei, mas isso é impressionante. E parece que o Vitório teve muito a ver com aquilo. E o Lison supervisionar, porque aquilo precisava ter um mestre supervisionando. Sabe que ainda estamos usando esses lâminas? Você sabe, imagino, que boa parte daquele material era humano, pelo fato do Köberle estar no seu período de fazer as autópsias com poucas horas de pós-mortem, claro, para obter um material excepcional. Claro. Então tinha material humano e os tricrômicos eram impecáveis. Fantásticos. Impecáveis. Em 1955, o professor Lison assume também o departamento de anatomia e tenta, de maneira experimental, uma fusão com o departamento de histologia e embriologia. A oficialização dessa fusão aconteceu em 1960 com a criação do departamento de morfologia. Afonso seguramente foi o maior professor de anatomia que eu conheci na minha vida e um dos maiores professores que eu conheci, né, com características diferentes, apesar que ambos faziam a mesma coisa na lousa. O Lison desenhava com uma mão só, mas o Afonso desenhava com as duas, ele era ambidestro, né? E então era uma figura extraordinária, quer dizer, ambos tinham esse ponto em comum realmente. A introdução da biologia celular como disciplina independente na grade curricular do curso de medicina em Ribeirão Preto foi uma ação de vanguarda de um grupo de professores do antigo departamento de morfologia, liderados pelo professor Lucien Lison. Isso ocorreu no início da década de 60 com a contratação do professor N. Sawaia. O Dr. Sawaia foi pioneiro numa série de coisas. No próprio vestibular. Porque o vestibular era feito aqui na Faculdade de Medicina. E até 1964, o clássico do vestibular, por exemplo, em biologia, era: compare o ciclo evolutivo de um selenterado com o ciclo evolutivo de um artrópodo. Era um processo de memorização de coisas. O Dr. Sawaia modificou o vestibular de biologia. Ele modificou as perguntas de biologia, de divisão celular, que era geralmente de morfologia,
Qual a posição dos cromossomos na metáfase 1 da meiose? Não, ele introduziu a duplicação do DNA, número de centrômero 4C, 2C, C, 2N, N. Quer dizer, nós passamos a entender meiose e estudar meiose de uma maneira diferente. Aulas em que o Savaia abriu um rato, retirou o fígado, fez uma separação, fez uma homogeneização, centrifugou, separou o núcleo, punha na lâmina, corava, né? E mostrava. Isso na época era uma técnica. Puxa, super sofisticada. 1965, de separação. Claro. De organelas celulares. Certo? Era fantástico. Eu acho que eu tenho grandes lembranças do curso de morfologia. Grandes. Eu acho que para nós, para nossa turma foi fundamental a experiência que nós tivemos aqui. Precocemente, o professor Lison se afastou do departamento para ser o primeiro diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Então, quer dizer, o professor Lison, ele que articulou, sei lá, politicamente a criação da Faculdade de Filosofia? Olha, eu creio que sim, porque o professor Lison, naquela época, ele tinha muito entrosamento com o professor Zeferino Vaz, que era uma pessoa poderosíssima também no ensino superior do Estado de São Paulo. E o professor Lison tentou criar uma faculdade de filosofia diferente da maioria, tanto assim que ele criou a faculdade baseada inicialmente só em ciências objetivas, como química, biologia, né, etc., psicologia. E ele procurou também, de início, introduzir o método de ensino moderno na Faculdade de Filosofia. O Departamento de Morfologia também foi pioneiro ao incorporar o termo biologia celular ao seu programa de pós-graduação, que teve início em 1971, sob coordenação do professor André Ricciardo Cruz. Embora meu pai fosse um anatomista, né, e teve importância grande no departamento, né, na construção do departamento de morfologia, mas me lembro bem do entusiasmo pela construção da pós-graduação na Faculdade de Medicina, o grande envolvimento que ele teve com o professor Maurício na época para construir a pós-graduação, que no decorrer do tempo, quer dizer, isso foi, né, se modificando com a dinâmica, né, da própria biologia, da própria ciências biomédicas, do conhecimento, diversas áreas, né, modelos e perguntas biológicas bastante distintas, né, dos vírus ao câncer. Todos nós temos uma forma de abordagem, de perguntar e responder que passa pela biologia celular e pela molecular. Era uma característica dessa faculdade, a inter-relação entre cadeira básica e cadeira clínica. O próprio laboratório do Departamento de Clínica Médica, mesmo quando o hospital era na cidade, o laboratório era aqui no campus. Então, o relacionamento, além de intelectual e pessoal, existia uma relação geográfica com esse processo. Eu acho que foi uma das características importantes dessa faculdade. A pesquisa e o ensino são indissociáveis. Você ensina porque você pesquisa e você pesquisa porque você ensina. Quer dizer, muito importante, numa universidade, você ter essas duas coisas. E eu acho que essa ideia foi uma ideia que norteou desde o início, desde a fundação aqui da faculdade. Isso você sente nas pessoas, né? É uma coisa rara quando você, quer dizer, em outras universidades que foram formadas dentro desse princípio de escolas, escolas profissionais, e que depois começaram a introduzir pesquisa, você sente essa diferença, né? Me lembro da minha surpresa de ver que a primeira vez que eu ouvi falar de uma disciplina de graduação chamada DNA recombinante foi aqui. O seu retorno ao departamento, inclusive na condição de estagiária, você nem era contratada ainda, e você abriu as portas para a biologia molecular. As técnicas de DNA recombinante foram introduzidas por você. Então, eu me lembro muito bem que você era requisitada para dar curso no país praticamente inteiro. Você foi uma pioneira.
quando eu aqui cheguei, essas abordagens moleculares não tinham chegado aqui na faculdade. Na verdade, existia uma grande dificuldade, até devido a conseguir reagentes, e que tudo tinha que ser importado, e naquela época era bem mais difícil. Então, eu tive uma contribuição nesse momento na implantação dessa tecnologia. No início da década de 90, a professora Enilza, atualmente docente do nosso departamento, estava terminando o doutorado, estava fazendo o doutorado dela com o professor Roy Larson, e ela, durante o projeto dela, ela foi para os Estados Unidos, onde ela fez um estágio, né, parte do projeto dela foi desenvolvido lá. E lá em Yale ela foi exposta à tecnologia em biologia celular, particularmente a uma experiência grande em microscopia, né? Então, quando ela voltou, ela trouxe na bagagem esse conhecimento em molecular, em biologia molecular, mas também em microscopia, particularmente em videomicroscopia. E ela teve um papel grande na implantação disso no departamento de morfologia. A década que precedeu essa, de 1980, trouxe grandes avanços na área da videomicroscopia, né? Desenvolveu inúmeros métodos para estudo da célula viva, e nenhum desses métodos estava representado, era implantado já, aqui em Ribeirão, estabelecido em Ribeirão Preto. Nesse período, então, nós instalamos um sistema de videomicroscopia para estudo de células vivas, um sistema de microscopia confocal, o primeiro sistema instalado no interior do estado, né? E agora com os equipamentos UIVES para o estudo de fluorescência e luminescência em animais vivos, e o microscópio multifóton, que nós vamos ter, na verdade, 2 sistemas de microscopia, o microscópio reto e o microscópio invertido, que vão permitir o estudo de animal vivo e de células vivas, né, além de tecidos fixados. Ele representará um avanço grande nessa área, esse sistema de microscopia multifóton, né, usando laser já na faixa do infravermelho, né, para excitar moléculas fluorescentes. Mais ou menos em 96, acho que 95, 96, a professora Constance Oliver, né, e a professora Maria Célia Jamur, que tinham uma experiência grande em microscopia, trabalhavam com biologia celular. Então, elas foram convidadas para vir para o departamento de morfologia, né, para desenvolver, ajudar, né, somar forças para desenvolver a área de biologia celular. O professor Jorge Moreira também nessa época veio, né, com a experiência que ele tinha grande em microscopia eletrônica. Eu escolhi para vir fazer o doutorado aqui, justamente pela infraestrutura da Faculdade de Medicina incluindo, né, os docentes, os orientadores e tudo. E daquela época para cá, lógico que eu acho que o padrão continuou o mesmo padrão de sempre preservar essa qualidade. E isso só evoluiu, né, acompanhou a evolução da ciência. E uma das coisas que tanto eu posso dizer também, a Constância, optou por vir para cá em detrimento de outros convites aqui no Brasil, justamente foi pela infraestrutura da Faculdade de Medicina, incluindo não só a infraestrutura física, mas dos pesquisadores, dos docentes, o próprio nível dos alunos, né, de graduação, de pós-graduação, que dão uma grande satisfação para a gente, né? Então, tem pessoas para conversar, perguntar, discutir, você está usando este método, esse método é bom para nós. Porque agora você não pode
fez uma pesquisa só de morfologia, acho que é só de biologia molecular, só de bioquímica. Não. Precisa ser integrada. Quando eu cheguei, em 74, os departamentos eram bem delimitados como bioquímica, morfologia, farmacologia, fisiologia, etc., que era como que a gente pensava na organização departamental de uma faculdade de medicina, áreas básicas. Agora, nesse tempo, estava ocorrendo certamente uma mudança significativa no mundo em termos de integração dessas áreas de conhecimento. Então, tem a área de conhecimento de biologia, a área de conhecimento de morfologia, por exemplo, por causa de desenvolvimento de novas metodologias, metodologias direcionadas para aspectos moleculares, começaram a ver que há toda a razão para uma integração desse conhecimento. O que isso permitiu, de fato, é avançar nos mecanismos. Porque, em vez de somente descritivo, a biologia descritiva, os eventos e estruturas, podia avançar nos mecanismos moleculares dos eventos, dos processos biológicos. Uma das razões, inclusive, que me levaram eventualmente a achar que era uma boa ideia vir para cá era exatamente isso, porque aqui o departamento, né, com o professor Lisoni, também foi a contribuição que eu acho do professor Haddad, né, que ele manteve e desenvolveu essa atmosfera acadêmica aqui, né, do mesmo pessoal da biologia celular e da histologia, principalmente, era muito boa, a qualidade era muito boa e a qualidade, e as pessoas tinham uma visão de ciência que era muito afim, apesar de eu estar numa área ligeiramente diferente, muito afim com a visão que eu tinha, tanto fora do exterior como lá no Instituto de Biofísica. Né? Eu, por exemplo, como virologista, estudar vírus é a mesma coisa que estudar biologia celular, porque os vírus só se replicam dentro de células vivas. Quando a gente estuda os vírus, a gente estuda as cadeias metabólicas da célula hospedeira, em última análise. Então, estudar biologia de vírus é estudar a biologia da célula que hospeda a replicação viral. Então, para mim, é muito natural, eu sou muito, inclusive, orgulhoso, né, de estar participando desse grupo, de ter me agregado a esse departamento. Um departamento que tem muitas facetas interessantes, porque tem biologia celular, biologia molecular, né, pessoas que só têm a contribuir nessa troca de conhecimento para favorecer o crescimento da microbiologia aqui dentro da escola. Uma das coisas que a gente está fazendo, por exemplo, só para dar um exemplo, é vírus em parasita, que é o vírus de Leishmania. Então, já junta um parasitologista, que é a Ângela, no caso, comigo, investigando influências que um vírus pode ter num fenótipo da Leishmania, que, por sua vez, pode ter uma repercussão no hospedeiro maior, que é o homem. Então, eu acho que congrega chances, oportunidades, né, para fazer esse tipo de investigação no nosso programa. Disciplina de biologia celular é uma das primeiras disciplinas que a gente tem quando chega no curso. Então, ela tem um papel assim para a gente de nos apresentar a ciência mesmo, a ciência biológica, a ciência médica, como se fosse uma alfabetização da gente na ciência. Do jeito que evolui a medicina hoje, se um aluno não tiver uma base de bioquímica, de morfologia, de farmacologia, de genética, de biologia molecular, de patologia, da forma como evolui a medicina, em 5 anos ele não consegue acompanhar mais nenhuma revista científica. Acho que a questão do tratamento também vai ser muito importante para a gente. Hoje muito se fala em terapia celular, em técnicas moleculares, por exemplo, o uso da tecnologia do DNA recombinante no tratamento de certas doenças. Aos poucos, acredito que isso vai se expandir muito. E nós, como futuros médicos, o mínimo que nós temos é que ter as ferramentas para compreender do que se trata. Né? E essa faculdade, o que diferenciava ela, e que eu espero que continue diferenciando das outras, é que tem um curso básico muito forte.
que dê uma estrutura importante para o aluno entender a aplicação. Em termos de ciência, eu acho que a tendência é sempre a direção da multidisciplinaridade, né? Então, se você pegar um bom artigo de biologia celular, né, hoje em dia, na Nature, na Cell, você vai ver que tem várias áreas naquele artigo, né? Tem várias técnicas sendo usadas, né? Vários approaches, várias visões. Então, assim, eu acho que a ciência na área de biologia celular, ela é por definição multidisciplinar. Então, eu acho que o departamento pode se beneficiar muito disso, de ter experts em várias áreas, de virologia, de microbiologia, de morfologia, né? Então, eu acho que isso pode ser a grande força do departamento, se for bem administrada e que os diversos professores e pesquisadores se congreguem e troquem informações e ajudem uns aos outros. A introdução da biologia celular na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, liderada por Lison, no início da década de 60, floresceu. Hoje, nosso departamento acompanha os avanços mundiais na área. O que se espera das próximas gerações é que deem continuidade a esse trabalho. Conforme nós envelhecemos, nós adquirimos conhecimento e temos uma análise crítica e talvez uma visão melhor de conjunto, tanto na ciência quanto, né, em termos acadêmicos, dentro da universidade, para a formação de graduação, né, contribuição nesse sentido. Por outro lado, os jovens sempre, né, trazem pequenas revoluções. Eu acho que essa coisa é muito importante. Deixar um departamento para as próximas gerações que seja um departamento construtivo, eficiente, mas que preserve os valores acadêmicos e tudo isso.